Matéria e espírito. Olha que relação desafiadora para nós, que, claro, não vamos ter aqui respostas, posições fechadas e definitivas a respeito nem dessa nem de nenhuma outra questão, apenas pretendendo estimular as suas próprias pesquisas em livros, em si mesmo, na vida. Hoje, Jesus nos propõe assim essa questão entre espírito e matéria. E passando os seus discípulos para o outro lado do mar, tinham-se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos o pão. Em Mateus 16, versículos 5 e 6. 5, 6 e 7. É claro que Jesus falava do espírito, da mente, da profundidade. Mas os discípulos, representando sempre a nós mesmos, as criaturas, os homens imperfeitos, egoístas, materializados e materialistas, interpretaram apenas a matéria, o chão, as coisas, sem perceber os símbolos. Nós também fazemos isso o tempo todo. Se a dimensão espiritual é o verdadeiro lar dos espíritos, por que precisamos reencarnar? Não é verdade? Essa é uma questão legítima que deve levar a gente à finalidade da reencarnação. Tema fundamental para as nossas vidas, para o nosso caminhar, para a nossa evolução. O que a gente pode perceber disso? Acontece que, estando no mundo espiritual, nos falta o espelho. É o espelho esse mecanismo fundamental que, pela reflexão, nos favorece que nos revejamos, que nos arrumemos, que nos transformemos, que nos melhoremos. Como nos aprontar sem o espelho? Como pode o espírito se melhorar sem a reflexão causada pela matéria? Mas como assim? Que reflexão é essa? Que efeito reflexivo é esse que a matéria propicia ao espírito? O Espiritismo e os espíritos nos explicam claramente isso. Acontece que, além do corpo material e do espírito, nós temos corpos espirituais, entre os quais o perispírito é aquele mais próximo à matéria, além do duplo etérico. É esse perispírito, esse corpo material, que recebe diretamente a influência da nossa mente, extremamente plástico e sujeito à nossa mente, recebendo a impressão, a melhoria e a deformação de nossos atos conforme eles forem mais harmônicos ou menos harmônicos. E é assim que os nossos equívocos do passado, tão mais marcantes pelo nosso estágio de evolução ainda tão primário, ele se deforma, ele se
compromete, ele se envenena. E se nós ficássemos apenas no mundo espiritual, não perceberíamos essa desarmonia, esse envenenamento, ou demoraríamos muito mais para isso. Na matéria, já que o corpo espiritual é o molde que forma o corpo físico, ele passa suas desarmonias para o corpo físico e explicita as nossas questões, as nossas desarmonias, o nosso veneno. E não apenas isso, ele explicita e suga, e ameniza, e tira os excessos dos próprios venenos, das próprias desarmonias acumuladas. É fabuloso isso. O câncer, por exemplo, é uma esponja que se tornou muito suja de tanto sugar as impurezas que nós acumulamos no nosso perispírito. É maravilhoso isso, porque o que nós vemos como problema, na verdade, é solução. O que nós vemos como terrível, que é o câncer, é, na verdade, um processo de limpeza e de depuração da alma. O que nós vemos como problema, na verdade, é solução. Tudo devido a essa nossa incapacidade de percebermos a vida, os problemas, as situações do ponto de vista mais amplo da eternidade. Convite que os Espíritos nos fazem com tanta ênfase, que todos os luminares fizeram, que Jesus, acima de todos, nos fez. Percebermos essa relação espírito e matéria, que a matéria, que o corpo físico explicita as nossas desarmonias, serve de diagnóstico e de tratamento sintomático das nossas desarmonias, é fundamental. Aliás, é interessante perceber que todos os tratamentos exteriores a nós são sintomáticos, eles apenas trabalham os efeitos dos nossos problemas. O próprio mestre, médico mais perfeito que nós podemos conceber, que já estiveram na Terra, que já atuaram nesse nosso universo, o próprio mestre disse: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E aliviar, é claro, é um tratamento sintomático, é claro que não atinge as causas. Mas então, estamos condenados a sempre voltarmos e voltarmos e voltarmos para reproduzirmos e sofrermos novamente as nossas desarmonias? Claro que não. Quando curava, Jesus nos dava a chave da cura real. Ele dizia: a tua fé te salvou. Isso é precioso porque mostra que nem Jesus poderia nos impingir, nos violentar, nos obrigar a uma cura. Ele, propiciando o alívio e ensinando a transformação, ele nos estimulava a cura completa. Mas parte fundamental da cura é nossa. E a reencarnação, a relação do espírito da matéria, a revelação dos nossos problemas perispirituais no corpo físico, nos favorece demais essa transformação. Por exemplo, uma pessoa que tenha usado mal o seu potencial de paternidade, de maternidade, de gerar e de criar filhos, com o aborto, por exemplo, com a negação e a negligência, a violência e o abandono de filhos, ele pode, sim, numa outra encarnação, ver transmitida a desarmonia que ele
impingiu no seu corpo espiritual, ver transmitida para o seu corpo físico na forma, por exemplo, de uma infertilidade. Essa infertilidade não é punição de Deus, como muitos espíritas, muitos reencarnacionistas pensam, mas é apenas uma oportunidade de transformação. É com a doença, no caso, a infertilidade, que o tema fraco, que o tema a ser trabalhado, que o tema doente na sua existência se apresenta para ele. Em primeiro lugar, diagnosticando aonde ele mais precisa se transformar. Em segundo lugar, porque a infertilidade está sugando, trazendo, tratando o sintoma dos seus erros passados com a doença. O problema no útero, nos testículos, é a materialização, é a concentração, é a limpeza dos miasmas, dos venenos acumulados. Mas além de tudo isso, e isso pouca gente consegue perceber, a dor, a doença, o problema nos convida à transformação dos próprios padrões geradores que estão na causa dos nossos problemas. De forma que, nesse nosso exemplo, correndo atrás dos tratamentos, vivendo as angústias, as decepções, as frustrações dos sucessivos tratamentos, muito caros inclusive, todo esse desgaste para gerar filhos faz com que as criaturas revalorizem a paternidade e a maternidade, curando os próprios padrões egoístas que pensavam no seu conforto, no seu padrão estético, nos seus interesses e não na possibilidade sublime de gerar e criar e amar. Essa transformação, esse resgate, essa mudança não se dá apenas no sintoma, mas também na profundidade dos padrões egoístas que nos levaram ao erro. É maravilhoso entender a relação matéria-espírito, a reencarnação, como um convite constante à nossa transformação profunda, à nossa limpeza, à nossa melhoria profunda e espiritual. O que você pensa disso? Ajuda nas suas pesquisas? Ajuda na vivência das suas próprias dores? Tomara que sim. Até a próxima, meus amigos. Grande abraço.